Agora no Revista Justiça, Direito de Trânsito. Vamos falar sobre bicicletas elétricas e uso delas por empresas de entrega nas cidades brasileiras e também vamos falar sobre o emplacamento de veículos elétricos de duas rodas. E o nosso convidado é o advogado, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB da Bahia, o doutor Danilo Costa. Doutor Danilo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia para o senhor. Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça, do programa aí Direito de Trânsito da Revista Justiça. Sempre uma satisfação e uma honra estar aqui para tentar colaborar com esse nosso trânsito brasileiro e essas polêmicas que sempre permeiam esse ambiente aí. Pois é, e esse assunto de veículos elétricos vem tomando cada vez mais importância, principalmente com o preço do combustível, né, doutor Danilo? Não, com certeza. O preço do combustível faz com que essas alternativas sejam realmente mais importantes agora, e também nós estamos aí no Junho Verde, que é exatamente o junho de comemoração e políticas e reflexão sobre o meio ambiente, e essa pauta aí nesse mês também na área de trânsito vem trazer bastante aí relevância para a gente repensar e pensar a parte de mobilidade urbana, utilização de elétricos, não esquecendo do bem maior que é a vida. Doutor Danilo, vamos começar falando sobre as bicicletas elétricas. Temos aí a utilização delas por empresas de entrega. E o que podemos destacar a respeito disso, sobre essa normatização dos veículos elétricos de duas e também de três rodas? Sérgio, fazendo um breve início, eu preciso, antes de entrar no assunto bicicleta elétrica, falar das regulamentações do Senatran. O Senatran fez um trabalho de reformulação das normas, que são as resoluções do CONTRAN, e nessa reformulação os veículos elétricos, autopropelidos, as bicicletas com motores auxiliares, que são as tidas como elétricas, passaram por essa regulamentação, tendo agora a resolução 947 como a norma regulamentadora federal. E nessa resolução a gente tem exatamente a diferenciação desses veículos, o que são ciclomotores e o que são equipamentos de mobilidade individual autopropelido, e quais são as características de uma bicicleta elétrica. E lá também nessa resolução a gente trata sobre a necessidade de uma regulamentação adicional pelos demais integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, nesse caso em especial os municípios. Então nós temos essa pauta aí bastante ampliada e discutida, porque, agora sim, entrando no assunto propriamente dito. Os ciclomotores, como a gente já falou aqui, vários colegas que também dedicam um pouco do seu tempo aí à Rádio Justiça, já falamos sobre esses tipos de veículo, patinete elétrica, as cinquentinhas, as motos elétricas que têm um tamanho superior às cadeiras de rodas e que a gente via aí circulando, verdadeiras Harley Davidson elétricas. E hoje a gente já tem essa matéria um pouco mais consolidada, inclusive os fabricantes e importadores já estão trazendo esses veículos com a documentação adequada para que sejam emplacados. E então a gente já tem nessa parte aí dos ciclomotores. A bicicleta elétrica, ela em algum momento ela pode ser equiparada a um ciclomotor. E quando é equiparada a um ciclomotor, ela precisa de emplacamento e precisa de habilitação. Então a gente precisa aí diferenciar essas características do que é uma bicicleta elétrica e o que é uma bicicleta elétrica assistida. E aí sim é que a gente vem para as principais dúvidas. Então vamos lá, vamos explicar essa normatização, como fica então, doutor Danilo Costa? Sérgio, o ciclomotor elétrico, ele quando tem a capacidade de acima de 50 cilindradas ou 4 kW, ele e também ultrapassa 50 km por hora, sendo elétrico, como tem a característica do 4 kW, ele precisa ser emplacado, ele é equiparado a um ciclomotor e quem conduz ele nas vias públicas, que só pode ser nas vias e não na calçada nem ciclovia, ele precisa estar devidamente habilitado e emplacado. E o que é que a gente traz agora para a bicicleta elétrica? A mesma condição de um ciclomotor, por equiparação, é dada a uma bicicleta elétrica, desde que ela tenha o motor elétrico ou a combustão e que exceda essas capacidades de velocidade,
precisando ela também para circular nas vias urbanas de emplacamento de condutor habilitado, porque ela é equiparada a um ciclomotor. Já os aplicativos de entrega, que têm trazido essa pauta de retirar um pouco dos veículos, a emissão de carbono, a gente tem um alerta, porque mesmo as bicicletas elas sendo assistidas, que são, a gente poderia falar semi-elétricas, então ela precisa da força humana e o motor elétrico apenas auxilia esse impulsionamento. Mesmo assim, essas bicicletas têm uma regulamentação mínima trazida pelo CONTRAN e com a necessidade do órgão público municipal regulamentar. Por quê? Porque essas bicicletas semi-assistidas, conforme a resolução, ela precisa ter uma potência máxima de até 350 watts, ela não pode atingir uma velocidade acima de 25 km por hora, ela tem que ter equipamentos obrigatórios, que é o indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira e lateral, que é exatamente farol, como se fosse na motocicleta, farol dianteiro, lanterna traseira e as setas para sinalizar a condução. Elas precisam estar com pneus em condições mínimas de segurança e ter espelhos retrovisores. Então você vê que ela tem aí uma necessidade sim de equipamentos. Além disso, o ciclista que está conduzindo esse tipo de bicicleta, ele precisa estar utilizando, no mínimo, o capacete, e é obrigatório. Porque a gente fala da necessidade e obrigatoriedade de regulamentação para que essas bicicletas possam ser utilizadas nos municípios. Porque nós precisamos fiscalizar essas bicicletas. E se você não tem uma norma fiscalizadora, impondo multa, apreensão, esses veículos eles vão estar no limbo e assim transitarem de qualquer forma, não vão obedecer às sinalizações de trânsito, vão estar na calçada, nas vias urbanas, sem a utilização dos equipamentos obrigatórios, já que você não tem a punição, você não tem como autuar, já que o veículo não é emplacado e não existe hoje a possibilidade regulamentada de você autuar o cidadão CPF, que nem CNH tem. Doutor Danilo, já estamos falando aqui sobre os veículos elétricos, mas eu trouxe uma informação bem importante, porque nós estamos acompanhando muitas bicicletas motorizadas e não é bem assim do jeito que está, né? Que nós acompanhamos as pessoas sem os equipamentos de proteção, sem retrovisor. Isso também pode gerar o quê? Essa bicicleta pode ser até apreendida? Se ela estiver circulando nas vias urbanas, e essa bicicleta pode sim ser apreendida, mas lembrando, ela na via urbana sendo assistida ou elétrica, já que não existe uma regulamentação e não existe inclusive instrumentos de verificar capacidade de quilowatts e tudo, essa bicicleta circulando na via pública, a irregularidade dela está posta. Então eu preciso apreender, inclusive para uma análise, como aconteceu com os ciclomotores, já que, como eu repito, a gente precisa, a pauta do meio ambiente é muito importante, a emissão de carbono, mas a vida precisa ser preservada e o próprio estudo da Abramet, para quem eu já mando um grande abraço ao presidente, o conterrâneo doutor Antônio Meira, acabou de soltar um estudo que passou aí no repositório de trânsito que nós temos, o Trânsito Web, dizendo que os índices dos acidentes de trânsito com ciclistas têm evoluído exponencialmente. Em Salvador, inclusive, isso dobrou de 2020 para 2021, então foi 100% de acréscimo com vítimas de acidente de trânsito. E nós temos que os ciclistas, ele não é exigido nenhum tipo de habilitação, a grande parte dos ciclistas desconhece a legislação de trânsito, porque não é obrigatório, e com isso ele viola regras, então transita na contramão, transita em calçadas em velocidades superiores, nas passarelas, então nós não temos a última milha, né, que no inglês a last mile, que é a integração dos sistemas de transportes públicos e particulares com os modais bicicletas. Então as pessoas, inclusive, às vezes usam esse modal por uma necessidade para se deslocar para o trabalho ou para fazer alguns afazeres. A gente viu um vídeo recente de uma idosa numa cadeira de rodas no interior de São Paulo, na rodovia, porque ela estava em casa sozinha e precisava pagar uma conta na lotérica. E pegou uma cadeira de rodas elétrica e entrou na rodovia
para chegar a uma unidade lotérica para fazer pagamentos. Isso não pode, né? De jeito nenhum. O veículo, é o que eu digo, há uma controvérsia, inclusive, de alguns representantes da parte aí de fabricantes de bicicleta, que o Brasil é o quarto colocado na fabricação desse tipo de modal, mas é um dos últimos nos índices de acidentes com bicicletas, na regulamentação, inclusive no Copenhague NISE, que é um repositório também de bicicleta, onde nós temos a cidade aí de Copenhague, Amsterdã, super bem colocada com essa integração, mas o Brasil fabrica muito, fiscaliza, regulamenta pouco e preserva pouco as vidas no trânsito, e a gente precisa realmente pensar com esse olhar de que para autorizar um ciclista a entrar na via, a gente precisa treinar e capacitar e adequar as vias. Pior quando essa bicicleta é elétrica ou assistida, porque ela realmente traz mais impactos e para a vida e para o trânsito